Caros amigos, estávamos falando a respeito da Umbanda, falando a respeito da mediunidade e explicando o que acontece, como acontece, que são coisas necessárias para aquele que tem a mediunidade de Umbanda. Porque muitos acham que é só simples, é só colocar uma roupa, tomar um banho e pimba. Mas nada. Tem gente que nem isso. Sai direto do serviço e vai voando lá onde ele tem que ir. E com isso, uma vez por semana ou 2 vezes, dependendo dos tipos de trabalho do determinado local. E pronto, vai para casa, deita, no outro dia passa uma vida normal, com os trabalhos, com a família, não sei o quê. E não é isso, gente. Ser médium não é só isso. Nós temos a obrigação, temos o dever, sim, de aprender, de estudar, para que a gente se realize naquilo que vai fazer. Se não chegar lá, aparece coisa, eu não sabia que era isso. Mas é para fazer isso? Como se fosse um novato, uma pessoa que veio do outro planeta. E não é isso. Temos sim que ler, temos sim que escutar, temos sim que nos orientar em tudo, tudo, na gente, naquilo que a gente vai fazer, naquilo que a gente se propôs a fazer. Agora nós vamos falar sobre o prana, um outro assunto, né, que falamos então aqueles itens que eram necessários serem falados, e vamos falar então do prana, porque ele é uma das causas aí. Vocês viram no outro dia que eu falei sobre o prana e a mediunidade, né? O prana, e aí os chakras, aonde era feito, onde aparecia a substância, né? Protoplásmica. Então, este prana, é constituído de 5 variações, que são: primeiro, prana é a manifestação vital que atrai o ar atmosférico para o interior da economia orgânica. Então, o primeiro, o prana. Conforme o nome, outro dia foi dado. Eu até falei de um resumo que foi feito. Então, esse prana aqui diz respeito ao chakra cardíaco. Agora, o segundo, o apana, é a manifestação que expele tudo aquilo que o sistema orgânico não necessita. Então, o apana, não sei se vocês devem ter lembrado, ou copiaram, ou anotaram. Então, está falando que se diz respeito ao chakra frontal, na testa. Terceiro, o samana, é a manifestação que exprime a cada alimento uma característica vital e leva a cada parte do nosso organismo físico. Então, está dizendo respeito ao baço, ao esplênico. Viana, porque tem prana aqui, gente, que a gente tem que mostrar 2 lugares aonde ele atua. Tem uns que é um só, mas tem outros que não. Principalmente na hora da realização do processo da mediunidade. Olha aqui, o Viana é a manifestação em que cada parte do nosso corpo conserva sua forma, que faz com que ele resista às forças deteriorantes, né? Diz respeito ao chakra coronal e embaixo lá no sacro. Quinto, o dana é a manifestação que faz com que as forças vitais, os pranas, percorram todo o corpo,
e penetre os centros cardíaco e cerebral, sendo sumamente importante na manutenção vital do indivíduo. Todas as qualidades de prana que expusemos são essencialmente vitais e necessárias à manifestação do organismo etéreo físico. Em nossos estudos sobre mediunidade, veremos também a suma importância dessas energias sutis, tanto na ignição mediúnica como na manutenção do transe mediúnico. Vocês estão vendo como é que entra? Bastante. Como é importante. Por isso que é bom a gente conhecer os nomes, né, os chakras, onde ele atua, para passar também para outros que não sabem, porque não pode ficar só nisso. Ah, eu recebi isso, fiz aquilo, mas como? O que aconteceu? Ah, não sei, nunca me ensinaram, nunca disseram, nunca li. Então agora está sendo posta para todos aqueles que atuam nesse tipo de mediunidade. Para deixarmos cristalino os conceitos que ainda daremos, necessário que entendamos o metabolismo das forças sutis. Tudo no universo obedece aos ciclos e ritmos que, como vimos, são presididos pelos orixás. Vejamos, pois, a respiração universal. Se o metabolismo é assim mais facilmente, entenderemos o porquê de se pedir determinado cardial. Aqui, ficar voltado para. Vocês viram isso quando foi falado sobre a defumação? Então a gente fala, volte para o cardeal sul, dê as costas para o cardeal norte ou à frente. E é muito importante a gente saber também a respeito dos pontos cardeais. E cada um deles está ligado a nós pelo signo, tanto como outras coisas importantes. Em determinados preceitos, então a gente fala, vocês podem ver, para fazer uma oferenda numa mata, numa praia, às vezes é pedido, olha, na hora própria da lua, na hora própria daquele planeta. E não esqueça do cardeal. Volte-se ao cardeal, fique de frente para aquele cardeal e assim por diante. Em determinados preceitos, ou mesmo em determinadas defumações, conforme já foi falado, e banhos de ervas também. A subdivisão metabólica das linhas de força é. Então, tem uma subdivisão. Começa a primeira, a caixa. Vou falar assim, que não tem acento, e é tudo com letra maiúscula, e esse chá é o SHA, que eu costumo falar chá. Não é CH, não. O vaiu, já falei, o tejas, o apas. Então, vamos falar. Primeiro, o acasa. Segundo, a casa. Acelera. Aí, vaiu, ar. Terceiro, o vaiu desacelera. Depois, tejas, fogo. Depois, tejas, acelera. Apas, água. Depois, quinto, apas, desacelera e pritivi. Então, esses todos são ligados ao ar, ao fogo, à água e à terra. Todos esses elementos aí a gente tem sempre que estar sabendo, gente. Inclusive, cada um de nós também é ligado, conforme o signo, ao fogo, à água, por exemplo, ao fogo, que é filho de Ogum, que é filho de Oxalá, de Xangô, mas também há aqueles ligados à água, que é de Xangô, que é de Ogum, Iemanjá, da água.
E tem os da terra, tem os do ar. Por isso que é bom a gente saber direitinho. E que interessante para cada um que estudar aquilo que se diz respeito ao seu signo. Na verdade, o que acontece é que do Akasha, o Akasha, a força se acelera, saindo pelo cardeal leste, nascedouro da força eólica. Vocês estão vendo? Cardeal leste é o nosso nascedouro da força eólica do ar. Da força eólica há um retardamento para a entrada da força no cardeal sul. E esse cardeal sul, entrada da força sutil ígnea. Da força sutil ígnea, passando por Akasha, há uma aceleração, saindo a força pelo cardeal oeste, nascedouro da força hídrica. Da força hídrica, há um retardamento para a entrada da força no cardeal norte, que é a entrada para a força telúrica. Assim, completa-se um ciclo vital, ou ciclo pneumático. É também denominado de metabolismo cósmico, com seu anabolismo, ar e fogo, e o catabolismo, água e terra. É também a inspiração e expiração, a sístole e a diástole, respectivamente. Bom, estamos falando, não são coisas muito fáceis, não são coisas que a gente vive falando, ou lendo, ou achando, né? E de repente a gente se depara com esse assunto, com essas coisas. Mas como eu falei, sempre é bom a gente procurando conhecer, procurando saber, mas não se preocupe que como outras coisas que foram faladas é apenas para a gente ficar conhecendo, sabendo. Não há necessidade de vocês falar, nossa, tem que decorar esses pontos aqui, o ponto nosso cardeal, o que é eólico, o que é ígneo, e assim por diante. Basta vocês saberem de cada um de vocês, se o signo de vocês é ligado ao fogo, ou se é ligado à água. Vocês, se alguém perguntar, vocês estão prontamente, não, o meu é esse e só esse. Dependendo do se é subdividido, né? Que nem o Ogum, ele pode ser, tem os que são nascidos no fogo, né? E outros na água, né? Por exemplo, o Áries e aquele outro signo, que é da água, né? O Escorpião. E assim por diante. Para efeitos de magia, da magia heterofísica, na imantação de forças vitais, o indivíduo percorre a roda vital, no sentido L, para S, para O e para Norte, né? Leste, Sul, Oeste e Norte. Na desimpregnação, o indivíduo, para descarregar, percorre a roda vital, no sentido oposto. N, Norte, para Oeste, para o Sul e para o Leste, ao contrário do outro. Após mais essa demonstração, que achamos importante para a compreensão de certas nuances mediúnicas, aproveitemos o ensejo e expliquemos. E queremos que isto fique bem claro, que os elementos atuam coexistindo, integrando-se.
O que pode haver é uma preponderância de um em relação ao outro, e isto apenas por determinados períodos. Os neumas que compõem as linhas de força são veiculados por elas, coexistindo ao mesmo tempo, conservando suas qualidades primárias e as qualidades relativas às interações entre si. A atuação e integração pode ser representada na seguinte expressão, que matematicamente procura demonstrar que a linha de força carrega 8 neumas, ou seja, sua molécula tem 8 átomos. Para encerrarmos esse tópico, falta-nos dizer sobre a atuação das linhas de forças nos chakras, como elas são absorvidas e quais os circuitos vibracionais que elas percorrem. Explicando a absorção, diremos que as linhas de força, ao veicularem o prana, fazem com que ele regule todo o processo vibracional do indivíduo. Todo esse processo vibracional obedece as seguintes sequências, ia falar consequência, mas não é. Primeiro, a corrente da respiração, ora entra por uma narina, ora entra pela outra. Em determinado momento do processo, entra pelas duas ao mesmo tempo. Segundo, a narina direita é considerada de polaridade positiva. E quando a corrente respiratória passa por ela, aumenta o metabolismo orgânico, quer dizer, produz energia e calor. E aumenta também a atividade psíquica e orgânica de forma geral. Terceiro, a narina esquerda é considerada de polaridade negativa. E quando a corrente respiratória passa por ela, diminui o metabolismo orgânico. É de ação harmônica e atraente. Tudo bem. Cada narina funciona durante 2 horas aproximadamente, pois nos últimos minutos as duas narinas funcionam reciprocadamente. A narina direita é atribuída ao Sol, positiva. A narina esquerda é atraída à Lua, negativa. O tempo de duração de cada linha de força é inferior de 24 minutos. A cada 12 minutos, revezam-se as duas linhas de força superiores. O período total das 5 linhas de força é de 120 minutos, 2 horas. As linhas de força atuam nos chakras que se identificam nos plexos nervosos e nas glândulas, isto no corpo físico. A corrente de energia vital ou solar deslizam por canais vibracionais, conhecido como nadis. Depende, eu ouvi falar nadis, outra vez nadis, e se tiver alguma coisa, fica por aí mesmo, porque um fala de um jeito, fala do outro, às vezes tem acento, às vezes não tem. Então, pipas ou tubos, então vou falar outra vez, nadis, vou falar nadis melhor, pipas ou tubos, sendo 3 os mais importantes. A Sushumna, vou falar assim, Sushumna,
porque o M é mudo, é o grande canal nervoso, localizado no centro da medula espinhal. Nesse tubo, a energia flui de sua base da coluna até a parte superior do crânio, indo a um ponto básico chamado de Brahmarandra, ou porta de Brahma. Depois, o segundo, Ida. Então, esse já tem um acento, Ida. Canal que corresponde ao simpático esquerdo, cuja corrente de fogo foático percorre este grande lado no canal nervoso, na medula. É considerado negativo, feminino, úmido e lunar. O terceiro, Pingala, canal que corresponde ao simpático direito, cuja corrente de fogo foático percorre este lado do grande canal nervoso, que é a medula. É considerado positivo, masculino, quente e solar. Bom, foi falado, né, foi visto, são coisas assim, né, que fala que veio pode-se dizer, da Índia, né, conhecimentos, eles estudam muito, falam muito sobre esse sistema, essa parte toda, né, a parte espiritual também, eles falam. E muita coisa válido, interessante, nos ensina o caminho, nos mostra o que é certo. E torna a falar que a gente só está falando, né, apenas outra vez, informando só esses nomes que existem, para que serve, né, o que acontece, porque é bom a gente se deparar com essas coisas, que pode algum momento que seja falado isso, ou que a gente lerá, né, em algum lugar, então a gente fala, nossa, eu já li sobre isso daí, quando estava estudando sobre o desenvolvimento, né, mediúnico. Então, amigos, vamos ficando por aqui, porque tem muita coisa ainda a ser explicado antes, né, antes de entrar nos tipos da mediunidade, que depois serão falados cada tipo de mediunidade de acordo com os signos. E assim vai ficar muito bom, porque cada um que está se preparando para ser médium de Umbanda, logo ela vai já vai observar, né, qual é a vibração principal dela, né? Qual o dia da semana que ela nasceu, que também tem um astro que vai influenciar muito na vida dela, a hora que ela nasceu. Tudo isso é muito importante, gente. É muito bom quando nasce alguém na nossa família ou amigos, a gente sempre pergunta, nossa, qual é a lua que estava? Que horas? Né? E tudo isso aqui na Umbanda fala. Estava do astro, né? Da lua, tipo da lua, tudo isso a gente vai saber, porque às vezes tem uma pessoa que nasce naquele dia, outro dia eu já observei, igualzinho o outro, mas o que aconteceu? Eles tinham a mesma idade, né, quer dizer, e naquele signo. Aí, o que foi? Um nasceu num dia da semana e o outro nasceu no outro dia. Então, e cada uma desse dia de semana era uma vibração de um astro diferente. A mesma coisa na hora. Nossa, nasceu em tal hora. E o outro, que às vezes nasceu, que nasceu no mesmo dia, nasceu uma hora mais tarde ou nasceu antes. Então, tudo isso vai influenciar a gente. A lua, se é minguante, se é cheia, como é que ela é, como não é, tem influência mesmo, né? E aí a gente vê também, né, determinadas pessoas que estudam muito sobre isso, e eles explicam, né, a personalidade,
as virtudes, os defeitos de cada um, né? Há quem não acredite. Bom, mas o que foi dado aqui foi apenas para informação, para mostrar, porque não dava para a gente falar falando já sobre a mediunidade, sem saber essas coisas todas que são precisas observar, né? Principalmente nessas linhas de força, né? Que atuam nos chakras, era essencial para saber. E lá também aquela parte do prana, que já foi dito alguns dias atrás, o prana e a mediunidade, ali explica direitinho mesmo o que ocorre na hora que o médium vai trabalhar, o que ocorre com ele e o guia, né? O mentor, o espírito protetor que está com ele. Mas muito bom, porque é bom a gente fazer as coisas e saber por que está acontecendo. Qual a finalidade? Qual a função? Que fazer por fazer, você não aprende nada. Então, até uma próxima ocasião.